Em 2021, a Empíricos embarcou em uma operação especial a fim de encontrar informações de uma criptomoeda recém-criada com potencial milionário. O resultado dessa missão superou todas as expectativas. A criptomoeda disparou 31.000% em apenas 10 meses, fazendo R$ 3.500 virar em 1 milhão em menos de um ano, criando uma legião de milionários no Brasil. Agora, o especialista Walter Rebelo afirma ter encontrado a próxima criptomoeda de 30.000%. No mercado de criptomoedas, você só precisa de um acerto para mudar a sua vida para sempre. E a partir de hoje, eu vou te apresentar a próxima oportunidade que pode resolver a sua vida financeira em apenas 10 meses. Seja muito bem-vindo ao primeiro encontro da Operação Hong Kong. Eu me chamo Walter Rebelo e eu sou head do Departamento de Pesquisa e Inteligência em Criptomoedas do Grupo Empíricos, a maior casa de análise financeira do Brasil. Como você já deve saber, eu estou de malas prontas para ir para Hong Kong no dia 28, segunda-feira, para te revelar a oportunidade de multiplicação mais brutal que eu já vi na minha carreira. E claro, te ajudar a investir nela com todo o suporte necessário, da maneira correta, caso você nunca tenha feito isso na sua vida. Trata-se de uma criptomoeda com potencial de disparar 30.000% nos próximos 10 meses. Isso significa que quem investir nessa criptomoeda pode multiplicar o dinheiro investido por até 300 vezes em menos de um ano. E para deixar claro, R$1.000 investidos nessa criptomoeda podem virar 300 mil nos próximos 10 meses. 2.000 podem virar 600 mil. 3.500 podem virar 1 milhão em até 10 meses. Você pode achar que isso é impossível, me chamar de mentiroso, falar que eu tô querendo meter aqui um golpe, tirando essas coisas da minha cabeça, mas é um fato. A gente já entregou esse tipo de resultado aqui na série e são ativos muito pequenos que geralmente entregam retornos nessas proporções. Então, não é algo que é fora da realidade de cripto. Essa criptomoeda tem um potencial de disparar 30.000% em até 10 meses, sim. E eu vou te apresentar os números ao longo dos nossos encontros aqui, que provam numericamente que isso é mais do que possível, eu acredito até que é inevitável. Mas beleza, você vai falar, Walter, isso é impossível de acontecer. Isso é muito difícil. Isso não vai acontecer. Olha, melhor do que ficar falando sobre o que essa criptomoeda pode fazer com o seu dinheiro ou pode não fazer, é te mostrar o que ela já está fazendo nesse exato momento. Em apenas 24 horas, essa cripto disparou 100% e dobrou o dinheiro de quem investiu nela em apenas um dia. No outro dia foram 60%. Poxa, Walter, mas dobrar o dinheiro aqui está muito longe, né, de multiplicar por 300 vezes. Dá uma olhada nessa manchete. Em apenas 48 horas, essa cripto transformou 5 mil em mais de 3 milhões de reais. Isso significa que ela acabou de disparar 13.300%. Multiplicou 134 vezes o dinheiro de quem investiu nela em apenas 2 dias. Mas fica tranquilo e tranquila, porque isso não é nada perto do que ela pode alcançar aqui. Ela ainda é extremamente pequena e tem muito espaço para entregar essas valorizações percentuais gigantescas. E eu vou te mostrar isso a seguir. Eu só te apresentei esses números até agora para você ter ideia do potencial que eu estou falando aqui para você. Para ficar claro que uma multiplicação desse nível não é apenas possível, como já está acontecendo com essa criptomoeda. Você tem ideia do que 13.000% em apenas 2 dias significa? Pensa só no seguinte, você tem suas preocupações financeiras, você planejou sua vida, né, com o dinheiro ali que você tem guardado, você já falou ali os seus sims e os seus nãos. Agora, imagina que você pega uma pequena parte desse seu dinheiro, pequena, e você investe nesse ativo. E de repente você vê o valor se multiplicando por 143 vezes em apenas 2 dias. Em 48 horas, essa pequena quantia, você vê ela se tornar mais do que você acumulou durante uma vida inteira. Ou seja, se você tem R$1.000 e vê ele se transformar em 134 mil em 2 dias, se você tem R$3.000 e investe nesse ativo e vê ele se tornando R$400 mil em 48 horas, você atualiza a tela ali do banco, né? Vê que parece até que aconteceu algum erro. Fica ali por alguns minutos tentando entender se é aquilo ali mesmo, mas é isso aí. E acabou de acontecer com quem investiu nessa criptomoeda. De repente, o dinheiro se multiplicou por 143 vezes. De repente, aquelas metas distantes que, né, você não estava nem pensando que ia alcançar, que realizaria algum dia, agora você pode. Isso sem ter que trabalhar 1 minuto a mais, fazendo seu dinheiro trabalhar por você. Sem ter que ficar puxando o saco do seu chefe, sem ter que ficar longe da sua família por meses, sem ter que virar à noite para bater suas metas. Isso aconteceu e quem pegou, colocou a grana no bolso em apenas 2 dias. Então, significa dizer que ela já se valorizou muito? Já era? Eu perdi o bonde? Sabe o que é mais maluco de toda essa história? Mesmo depois dessa valorização impressionante, o valor de mercado dessa criptomoeda ainda é extremamente pequeno. De apenas 4 milhões de dólares no momento que eu estou falando. Aliás, eu acho que ela está subindo hoje, então talvez seja até maior, um pouquinho maior do que isso. Então, olhando para essa proporção aí, isso seria mais ou menos 309 mil vezes menor do que o Bitcoin, que é a principal criptomoeda do mercado. Ou seja, por mais que ela se valorize 300 vezes nos próximos 10 meses, ela ainda não chega nem de perto
no valor do maior ativo desse mercado, que é o Bitcoin. Aliás, se ela se multiplicar por 300 vezes de fato, ela não vai ficar nem entre as 50 maiores criptomoedas do mundo. O que é ótimo, porque indica que tem ainda mais espaço para que mais valorização aconteça. Para você ter ideia do quão pequena ainda é essa criptomoeda, o Bitcoin tinha esse valor de mercado lá em 2011. Sabe quanto o Bitcoin custava lá na época? 6 centavos de dólar. Tem até um print de um tweet aí famoso que um comprador fez na época, né? Ele comprou 1.700 bitcoins a 6 centavos de dólar, vendeu a 30, mas estava arrependido porque o valor do Bitcoin tinha chegado a 8 dólares. Imagina como ele está hoje sabendo que o Bitcoin vale mais de 50 mil dólares. Haja dor de cotovelo. Desde essa época, o Bitcoin transformou cada 30 reais investidos em 10 milhões de reais. E esses 1.700 bitcoins valeriam 102 milhões de dólares. Já pensou numa história dessa? Da mesma forma que você poderia comprar um punhado de Bitcoin lá em 2011, você pode comprar um punhado dessa criptomoeda a preço de banana e ver esse valor se tornar um tesouro da sua vida em breve. Além disso, assim como o Bitcoin era extremamente desconhecido, em 2011 essa criptomoeda também é agora. Sabe quantas pessoas investem nela hoje? Menos de 28 mil pessoas. E no mundo inteiro, tá? Não tô falando só do Brasil, não. 10 vezes menor do que uma cidade do interior de São Paulo. Você tá na frente de 99,9999% da população mundial a investir nessa criptomoeda ainda super minúscula e ainda pouco conhecida. E pode ganhar um baita dinheiro logo de cara. Sabe por quê? Em primeiro lugar, por conta dos fundamentos que eu vou mostrar ao longo dos nossos encontros aqui. E segundo, por questão de mera matemática. Existem rumores que o próprio Ansem, que é um dos maiores influencers aí do mundo cripto, está de olho nessa criptomoeda, podendo indicar ela a qualquer momento. E não só ele, Murad Mamudov também, que também está entre esses top 3 aí influenciadores de cripto. Então, não é nenhum exagero falar aqui para você que essa moeda pode disparar a qualquer momento. Esse é o prêmio que você ganha por descobrir algo ainda em estágios iniciais. Eu acho que essa criptomoeda que a gente está indicando agora tem menos de 60 dias. Qualquer movimento de compra mais forte faz a moeda se multiplicar por 2, 3, 4 vezes e até por 100 vezes até o final desse ciclo, como a gente já viu acontecendo antes. E a notícia boa é que hoje, quem indica essa criptomoeda no Brasil somos só nós. Você vai ser o primeiro a saber das informações que eu vou te passar. Mas antes de eu te mostrar os números, você precisa topar uma coisa. Se não, é melhor você parar o vídeo agora e sair daqui. Eu prometo sempre jogar limpo com você e ser 100% transparente. A verdade é que investir nessa criptomoeda não é uma oportunidade para todo mundo. Se você é do tipo de pessoa que não consegue enxergar que para mudar de vida e para ganhar dinheiro de verdade, é necessário sair da sua zona de conforto, fazer coisas novas e assumir mais riscos de maneira inteligente, obviamente, essa indicação não é para você. Por ser pequena e volátil, a criptomoeda em questão carrega consigo um nível muito elevado de risco. Por isso, a estratégia é investir pouco dinheiro nela em busca de uma fortuna. E você vai investir não só nela, mas numa carteira completa de criptoativos. Lembre-se, nesse cenário aqui, cada real investido nessa criptomoeda pode multiplicar por até 300 vezes. Você não precisa de muito para fazer muito. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, não concorda? Então, não invista mais do que você topa perder. Eu recomendo que você invista no máximo 3.500 nessa moeda. Pode parecer algo fácil de se fazer agora, mas quando essa criptomoeda duplicar o teu dinheiro em um dia, triplicar ou até multiplicar por 100 vezes, como já aconteceu, e você começar a ganhar um dinheiro mais do que você nunca viu na vida, você vai querer colocar tudo nessa moeda. Não faça isso. Foque no percentual pequeno. E com o nosso acompanhamento, a gente vai gerindo essa posição. A gente pode aumentar, a gente pode diminuir dela. Se você quiser investir mais nesse mercado, é só diversificar. Existem outras criptomoedas com ótimo potencial na minha carteira. No dia 28, eu vou liberar todos os ativos para você. Mas falando especificamente desse ativo, o meu conselho é que você separe aí um dinheirinho, pode ser 1.000, 2.000, 3.000, o que você tiver, mas que não seja um percentual muito alto daquilo que você tem para investir em cripto e coloque nesse ativo. Esse valor já é suficiente para você ter a chance de ficar milionário, segundo as nossas expectativas para esse ativo. Com esse valor, você já sai da roda, da corrida da vida, da corrida de rato. Pense, se você fazer 1 milhão aqui, você consegue uma renda de 10 mil por mês em uma aplicação segura de renda fixa que te paga 1% ao mês, sem que você precise tomar risco ou trabalhar por isso. 120 mil por ano na tua conta, já dá para ter uma boa renda. Além do que, você pode multiplicar ainda mais do seu dinheiro a partir desses 10 mil que você recebe por mês. Se você quiser colocar mais, tudo bem, a decisão é sua. Eu mesmo tenho mais do que isso nessa criptomoeda, mas porque eu sei dos riscos e eu sei da oportunidade que a gente tem aqui. E ela é realmente de verdade. A ideia aqui é investir pouco e ir em busca de muito. Se der errado, você vai perder pouco. 100 reais, 1.000 reais, o que você tiver separado e investido nessa moeda. Uma quantia baixa para você. Eu prefiro que você fique bravo comigo do
do que mal das pernas financeiramente. Agora, se der certo, eu tenho convicção de que pode sim dar muito certo. A gente vai para Hong Kong no ano que vem comemorar. Você topa esse risco? Tá nessa comigo? Tá pronto para mudar de vida? Se sim, ótimo. Continua aqui que eu vou esclarecer mais 2 pontos. O primeiro deles é, por que eu vou liberar essa moeda para você sem compromisso nenhum? Porque eu sou bonzinho? E o outro ponto é, por que eu vou fazer isso somente dia 28 e não hoje? Porque eu quero te enrolar? Como eu disse, eu vou jogar limpo contigo. Eu não vou te revelar essa moeda só porque eu sou caridoso. A gente tem uma missão muito clara aqui na Empíricos. A gente só durou nesse mercado durante 15 anos, dando boas recomendações, que as pessoas ganham dinheiro e voltam aqui para continuar investindo com a gente. Esse negócio, ele não para em pé se a gente não fizer o nosso cliente ganhar dinheiro. E a gente só faz isso justamente apresentando essas teses que são arrojadas. Só que, ao ensinar a pessoa a investir corretamente nessas teses arrojadas, a gente possibilita esses ganhos que são realmente fora da curva e você não vai encontrar em nenhum outro tipo de mercado, a não ser no mercado de cripto. E segundo, eu também invisto nessa criptomoeda. Seria até hipocrisia da minha parte falar para você investir nela, dizer que é a maior oportunidade de multiplicação que eu já vi, se eu não tivesse com o meu na reta, né? Aquele velho ditado, não me diga no que investir, me diga onde você está investindo. E eu estou investindo nessa criptomoeda sim. E por que somente do dia 28 e não hoje? É porque eu quero te enrolar? Óbvio que não. Porque lá eu vou poder conversar com muita gente importante desse mercado e de fora dele também. Dá uma olhada na lista. Vou poder falar com o criador da Chainlink, que é uma das maiores criptomoedas do mundo, fundadores de grandes corretoras, políticos importantes, membros do SWIFT, que é uma parte integral do sistema financeiro mundial. Enfim, gente de alto calibre que tem muita informação valiosa nas mãos. Ou seja, no dia 28 eu vou poder te entregar um conteúdo ainda mais completo do que somente uma mera indicação de um ativo com alto potencial. Ainda mais rico sobre o que esse mercado tem de mais quente a te oferecer. Combinado? Mas por que eu estou chamando essa criptomoeda de a próxima criptomoeda de 30 mil %? Em 2021, a Empíricos recomendou uma criptomoeda super pequena, mas que 10 meses depois se tornou uma das maiores do mundo. O nome dela é AXS, Axie Infinity. Se quiser, depois pode até pesquisar por esse ativo, que você vai encontrar 2 coisas bem legais. A primeira, no dia 21 de janeiro de 2021, a data que a Empíricos recomendou, a AXS, ela custava apenas 50 centavos de dólar. A segunda, no dia 6 de novembro de 2021, 10 meses depois, ela valia 157 dólares. Ou seja, quem investiu nela quando o alerta foi disparado, conseguiu multiplicar o dinheiro por 300 vezes em apenas 10 meses. E é isso aí que você ouviu. Ela disparou 30 mil % em 10 meses, fazendo R$ 3.500 virarem R$1 milhão em menos de um ano. Muita gente mudou de vida a partir dessa indicação. Dá uma olhada. Lembra que eu te disse, nesse mercado você só precisa de um acerto para mudar de vida para sempre? Era isso que eu estava falando. E eu tenho muito carinho por cada uma dessas pessoas que continuam com a gente aqui hoje. Não apenas por elas terem confiado nessa indicação especificamente, mas por elas terem confiado no nosso trabalho como um todo. E o que isso significa? Nenhum ativo sobe em linha reta até 30 mil % de valorização. Tem dia que ele dispara 100, tem dia que ele dispara 1.000, tem dia que ele cai 50%, 60%. Eu não estou eufemizando nada aqui para você. É essa a volatilidade real desses ativos. A cada queda que a AXS e outros ativos tinham, nessa valorização fenomenal que a gente viu da nossa carteira, colocava o nosso trabalho à prova. Mas em todas essas oportunidades a gente reforçava a tese para quem tinha investido nos ativos, tanto na AXS como nos outros ativos da carteira. A gente estava confiante nas teses que a gente estava indicando. Muita gente, infelizmente, não acreditou e ficou pelo caminho ou comprou muito tarde e não conseguiu conquistar os mesmos retornos. Só quem confiou de verdade no nosso trabalho conseguiu capturar 300 vezes de multiplicação em 10 meses. Essas pessoas com certeza foram colocadas à prova por familiares e amigos. Imagina o que essas pessoas não escutaram durante as quedas. Ih, caiu em golpe, ih, você tá ouvindo a Empírico, que piada. Muita gente deve ter falado que nós éramos idiotas, malucos, alucinados por estarem fazendo isso. Hoje, esses idiotas são milionários. Esses malucos estão livres aí para aproveitar um estilo de vida que só 1% desse país ou até menos tem acesso. E elas merecem. São pessoas comuns que não deviam nada a ninguém e mesmo assim deram um voto de confiança e colheram os frutos. Como eu disse, um acerto aqui muda a tua vida. É isso que você precisa e é isso que eu acredito ter encontrado. A próxima. Nossa, mas só depois de 3 anos que você conseguiu encontrar a nova, Valton. Eu tava de férias nesses 3 anos aí, Valton? Calma lá. Não é assim que a banda toca não nesse mercado. Nesses 3 anos eu pude encontrar diversos projetos pequenos com muito potencial de valorização. Por exemplo, no ano passado a gente indicou Pendle,
que disparou 1.300% em apenas 11 meses, multiplicando o dinheiro de quem investiu por 14 vezes, e eu acho que isso ainda cresce mais, tá? Indicamos também Injective, que apresentou uma excelente multiplicação de mais de 10 vezes também, assim como diversas outras criptomoedas. Mas para encontrar a criptomoeda certa é apenas o primeiro passo para pegar esse tipo de retorno exponencial. Você precisa de outras duas peças fundamentais desse mercado para que seja possível capturar um retorno exponencial de mudar de vida mesmo, como esses 30.000% que a gente viu acontecer com a XS. Eu chamo isso de o quebra-cabeça dos 30.000%. São 3 peças fundamentais do mercado que, quando combinadas, proporcionam esse tipo de valorização. É um modelo validado que eu analiso antes de cravar uma valorização como essa. Deixa eu montar esse quebra-cabeça com você usando 2 exemplos práticos de criptomoeda que a gente já recomendou aqui e entregaram até mais do que esse tipo de valorização. O primeiro deles aconteceu lá em 2017. Vamos lá. Primeira peça, o Bitcoin precisa estar subindo. O Bitcoin é o grande maestro desse mercado. Ele é o termômetro para a gente saber se a gente está de fato em um ciclo de alta ou em um ciclo de baixa, né? Os bull markets e bear markets. Quando ele sobe, outras criptomoedas menores sobem e muito mais do que ele. E um dos fatores fundamentais para que o Bitcoin suba é que a taxa de juros dos Estados Unidos esteja caindo ao mesmo tempo que o país está crescendo. Você olha ali para o PIB dele e o PIB está ok, bacana. Vê se faz sentido para você. Quando os juros estão altos, você só quer saber ali da renda fixa, não é? Não tem por que investir em algo mais volátil para buscar retornos em excesso. O mesmo penso nos investidores internacionais. Quando o juro está alto lá fora, os investidores do mundo todo começam a comprar mais títulos americanos. Já quando os juros começam a cair, as pessoas são forçadas a buscar outras alternativas para multiplicar o dinheiro. Sem isso, o Bitcoin não dispara. Sem isso, outras criptomoedas menores não disparam e até se desvalorizam. Fica praticamente impossível de pegar esse tipo de valorização de 30.000% que a gente está falando aqui. O mar não fica para peixe. Fica um negócio meio feio. Isso significa que é impossível pegar valorizações em outros momentos? Óbvio que não. Você consegue pegar aquela coisinha ali, né? Uma outra ali que eu te mostrei já. Mas não vai ser nenhum life changer aqui, né? Não vai mudar a tua vida se não tem muito dinheiro para investir nesse negócio. E foi isso que aconteceu lá em 2017. O governo americano injetou dinheiro na economia, as pessoas começaram a investir mais em Bitcoin e ele disparou. O Bitcoin subiu 417% até outubro daquele ano. Uma valorização bem legal, mas que não muda a vida de ninguém. Como eu te disse no começo, as maiores valorizações estão escondidas nas menores moedas que aproveitam essa subida do Bitcoin para entregarem valorizações muito maiores. Tá, mas quais criptomoedas são essas? É aí que a gente passa para o segundo ponto desse quebra-cabeça. A segunda peça. Você precisa identificar as narrativas que estão tendo os melhores retornos. Uma vez que você percebe que estamos de fato em um ciclo de alta, ou seja, que o Bitcoin está subindo, você precisa encontrar qual é a narrativa do mercado que está mais integrando altas. Você não vai escolher só uma ou duas, você vai fazer ali uma coleta das melhores narrativas e dos melhores ativos dentro dessas narrativas. Em 2017, a gente teve a chamada febre dos ICOs. ICO é uma sigla para quando uma criptomoeda é criada e lançada no mercado. Nessa época, era uma loucura. Uma criptomoeda que era lançada, de repente já disparava 10.000%, 30.000%, 40.000%, 50.000%, e acredite, até 1.000.000%. Parece que eu tô falando piada aqui pra você, mas dá uma olhada nessa tabela. Essas valorizações aqui eram muito aleatórias e, na nossa opinião, um tanto quanto sem razão. Não tinham por que elas estarem acontecendo a não ser pela euforia do mercado. Por isso, a Empíricos não ficou confortável em recomendar nenhuma dessas moedas. A gente decidiu ir mais a fundo e percebemos que o pulo do gato, na verdade, não seria investir nas criptomoedas novas que estavam sendo criadas, mas sim nas plataformas que criavam essas criptomoedas. Pensa comigo, se naquela época nós tínhamos um boom de novas criptomoedas, as plataformas que as criavam deveriam estar ganhando algum bom dinheiro, né? Por isso, acreditamos que o segmento que apresentaria as maiores valorizações naquele período viriam daí, da infraestrutura, das plataformas que criavam essas criptomoedas e que estavam sendo lançadas. Dá uma olhada nos retornos. Feito isso, a gente decidiu ir para a última peça do quebra-cabeça, encontrar a criptomoeda dentro desse segmento que pode apresentar os maiores retornos. Bom, de nada adianta saber qual segmento que mais vai dar retorno se a gente não conseguir acertar o ativo dentro dele que vai entregar esses maiores valorizações, concorda? É aí que entra a parte mais difícil, encontrar o ativo certo dentro do segmento da narrativa com maior potencial. E quando a gente chega nessa fase, eu não tenho vergonha de dizer que eu apelo. Eu uso toda a robustez que a Empíricos tem para saber antes de todo mundo o que pode disparar e o que vai ficar pelo caminho. A gente está no centro da Faria Lima, entre um dos maiores bancos do mundo, e usamos essa rede de contato para entender o que tem de mais quente aí pela frente no mercado. O que vai ter mais de demanda.
Fazemos viagens internacionais aqui, como a que eu vou fazer agora para Hong Kong. Quando o ativo é tão pequeno assim, fazer uma pesquisa em casa não é simplesmente suficiente, você tem que falar com muita gente. Por essa razão, eu tô indo para fora para conversar com gente que realmente importa nesse mercado para entender, de fato, a direção que a gente está seguindo e quais os ativos que vão melhor se aproveitar dessas novas teses. Além disso, a gente tem ferramentas caríssimas aqui, que conseguem nos ajudar a prever movimentos de mercado, tanto uma boa hora para comprar, quanto a boa hora para sair do risco desse mercado. Só uma delas custa 100 mil reais por mês, para você ter uma ideia. E é claro, depois disso, cai no nosso colo aqui selecionar aqueles ativos dentro das narrativas que podem dar a maior porrada. Analisando tudo isso, a Empiricus chegou em uma criptomoeda chamada Ethereum. Você já deve, inclusive, ter ouvido falar dela. Se você investe em criptomoedas, provavelmente você a conhece já, né? Deve ter até uma posiçãozinha aí em Ethereum, quem sabe. Hoje o Ethereum é extremamente conhecido, mas naquela época não era bem assim. Era um ativo novo, pequeno, ninguém conhecia. Tudo isso fez com que nós tivéssemos uma certeza. Valia a pena investir pouco dinheiro nessa moeda. Eu poderia vir aqui e falar para você que a Empiricus tinha certeza de que Ethereum iria se valorizar pra caramba e mudar a vida de muita gente, mas a gente não tem essa certeza. Não existe bola de cristal. Isso é um mercado de risco. Mas a Empiricus avaliou o cenário e todos os números dessa criptomoeda e tudo isso nos fez ficar bem confiantes de que, dali para frente, a gente poderia ver, sim, grandes ganhos a partir daquele ativo. Por isso, enviamos um alerta de compra nesse dia aqui, em 2017, para quem acompanhava o nosso trabalho na época. E bom, acredito que as pessoas ficaram bem felizes, né? Desde 2017, investindo em Ethereum, já disparou mais de 130.000%. Ou seja, multiplicou o dinheiro de quem investiu nela por 1.300 vezes. R$1.000 viraram 1,3 milhão de reais. Foi um crescimento exponencial de fato. Hoje a Ethereum continua firme e forte, já aquelas maluquices ali de 1 milhão% que eu te mostrei agora viraram pó. Por isso, muita gente ganhou uma grana. Mas você acha que foi sorte? Então, deixa eu te dar aqui mais um exemplo desse quebra-cabeça se encaixando de novo. De 2018 até 2020, o mercado de cripto não foi bem. Ele corrigiu bastante devido àquela condição de juros, de liquidez, de macroeconomia que a gente falou agora, que ela não foi boa durante esse período. Os governos fecharam a torneira, mas em 2021 a torneira voltou a abrir. Os juros nos Estados Unidos chegaram a 0%. E dessa mesma forma, o mundo seguiu também. Lembra, em 2020, os juros do Brasil chegou a ser 2% ao ano. Com mais dinheiro na mão e a renda fixa rendendo muito menos, os investidores abraçaram as criptomoedas como uma rota para multiplicar o dinheiro naquele momento. E adivinha o que a gente decidiu fazer vendo isso? Seguiu o mesmo quebra-cabeça. Primeiro, percebemos que o Bitcoin estava subindo devido a um corte de juros, devido a uma mudança no cenário macroeconômico. No ciclo de alta de 2021, o Bitcoin subiu 359%. Visto isso, fomos para o segundo estágio. Analisamos qual o segmento de mercado que vai apresentar as maiores valorizações. O que estava em alta naquela época eram os NFTs, os jogos. Você lembra dessa época? Eram aquelas artes digitais ali, tinha um macaco, tinha uns CryptoPunks. Essas artes chegaram até a valer milhões, inclusive. Muita gente famosa estava comprando isso, inclusive o Neymar, dá uma olhada aí. Mas, de novo, a gente pensava que o NFT em si não era muito sustentável. E era muito subjetivo também, não tinha como analisar baseado em números e falar, olha, eu acho que o macaco vai subir mais do que o panda. Não tinha como, infelizmente não tem. Por isso, decidimos novamente ir mais a fundo e dar um passo para trás. A gente encontrou uma classe de criptomoedas que se utiliza de NFTs para prover algum tipo de serviço. E esse foi o setor das gamecoins, ou criptomoedas de empresas que pagavam aos jogadores para jogar o seu jogo, os jogos de play to earn. Isso virou uma febre na época, e as criptomoedas desse segmento apresentaram valorizações absurdas. Pensa comigo, a gente estava em 2021, ainda na pandemia, então as pessoas não tinham muita forma ali de ganhar dinheiro, estava trancado em casa, sobrevivendo de subsídio do governo, e nada melhor do que ter ali no seu telefone, um computador, um jogo que te paga em dólar para que você jogue. Pra gente tinha ficado muito claro ali. O setor que poderia apresentar as maiores valorizações era esse. E a gente então foi para a terceira peça desse quebra-cabeça. Encontrar a criptomoeda do setor com maior potencial. E no caso, foi a AXS. Baseado em meses de estudo, a Empiricus recomendou a AXS em 2021. E o resto é história. Depois da indicação, a AXS começou a ganhar cada vez mais usuários a ponto de se tornar o jogo de cripto mais jogado do mundo. Só para você ter noção do quão viral esse jogo se tornou, as pessoas estavam procurando esse jogo sabendo de notícias de gente que tinha comprado casa, carro, apartamento com o dinheiro que recebia de Axie Infinity. O faturamento da empresa renovava a máxima praticamente todos os meses, e com isso a cotação da criptomoeda acompanhava os preços. Não à toa que em 10 meses a AXS subiu de 50 centavos de dólar para mais de 169 dólares.
Quem investiu R$3.500 ficou milionário, como eu já mostrei aqui antes. Mas tudo isso aqui é passado. Isso não vai acontecer de novo. Aliás, se você olhar a cotação de AXS, ela não está nem próximo dessas máximas aí que a gente viu sendo conquistadas lá em 2021. Eu estou focado mesmo no futuro. E adivinha o que está acontecendo agora? Depois de 3 anos, as taxas de juros voltaram a cair nos Estados Unidos. O Banco Central americano finalmente decidiu baixar esses juros. E adivinha o que está acontecendo também? O Bitcoin está disparando. Nesse ciclo de alta, o Bitcoin já disparou 227%, mas dessa vez não é qualquer ciclo de alta, mas sim o maior e talvez o último que a gente esteja vendo pela quantidade de dinheiro que está entrando. As baleias de Bitcoin estão comprando criptomoedas em um ritmo jamais visto. Agora, os maiores investidores do mundo podem comprar Bitcoin e Ethereum por meio de ETFs, que são fundos negociados em bolsa. Milionários estão sendo criados todo santo dia. E o movimento de verdade ainda nem começou a acontecer. Tem muita gente achando que o Bitcoin vai chegar a $200 mil ainda nesse ano. Nos patamares atuais, isso significa que o Bitcoin vai se multiplicar por volta das 3 vezes. E para 2025 existem previsões que afirmam que o Bitcoin pode até alcançar $1 milhão. Ou seja, o potencial de alta para as criptomoedas menores é gigantesco para quem souber identificar o setor e o ativo corretamente. E foi isso que eu fiz novamente. Analisei o mercado para ver qual era o setor que estava entregando as maiores valorizações. Aqui não tem muita opinião nem subjetividade. Basta olhar para os números do mercado para perceber que tem uma das classes que tem chamado mais atenção do que as outras. Elas são chamadas de meme coins. Dá uma olhada. Em apenas um mês, o mercado de meme coins como um todo disparou. A média das criptomoedas dessa classe estão disparando 800%, como essa notícia mostra. Meme coins são moedas de meme, uma brincadeira dentro do mercado de criptomoedas. Por exemplo, tem uma criptomoeda do Donald Trump, tem outra da Kamala Harris, tem a Pepcoin, que é a moeda do sapo, tem a Shiba Inu, que é a moeda de uma raça de cachorro. Os retornos que algumas dessas criptomoedas entregam é de fato uma coisa absurda, mas pouca gente pega. Sabe por quê? Elas não têm fundamento algum. Elas não são empresas, elas não têm faturamento, elas não têm lucro, elas não têm serviço, elas são imprevisíveis. Elas têm um teor puramente especulativo. Investir nelas é como se você estivesse fazendo uma aposta aí na bet. Então, pelo amor de Deus, não invista em meme coin, não invista em Shiba Inu, nem Pepcoin, nem Pepcoin 2, 3, 4, 5, seja lá qual for. A não ser que você queira brincar com seu dinheiro. E desconfie também de quem está te cobrando aí para recomendar meme coin. Essas pessoas com certeza talvez não sejam assim tão sérias quanto você pensa e podem estar te iludindo. Então, se não é para investir em meme coins, no que você investe aqui? Assim como em 2017 as maiores altas estavam nas plataformas que lançavam essas ICOs super especulativos, assim como em 2021 as maiores altas foram em games que se utilizavam de NFTs e não os NFTs em si, acredito que agora em 2024 as melhores altas você não vai conseguir capturar nas meme coins em si, até porque são dezenas de milhares de meme coins. As melhores altas vão estar em plataformas que criam e negociam essas meme coins. São as chamadas corretoras de meme coins. O que nos leva ao terceiro e último ponto do quebra-cabeça, que é o seguinte: encontrar o ativo que tem o potencial de entregar algo em torno de 30 mil%. E eu acredito ter encontrado. Existe uma plataforma que está voando, aumentando o seu faturamento e apresentando um crescimento robusto. E ainda é muito pequena e desconhecida, mas isso não deve durar por muito tempo. Eu realmente acredito que o projeto pode receber milhões, quem sabe até bilhões de dólares de novos investidores em breve e com isso apresentar os maiores saltos que a gente vai ver nesse ciclo. E no dia 28, direto de Hong Kong, você vai ter acesso a essa recomendação, bem como a como ela se encaixa dentro da nossa carteira de ativos recomendados. Mas eu já quero te preparando para essa data. Eu deixei um link aqui embaixo para que você já faça o cadastro dentro da área logada da Empíricos. Não se preocupa porque é tudo gratuito e é rápido. Eu vou colocar todos os tutoriais de compra dessa moeda lá até o dia 28. É bom que você faça isso antes da data, porque essa moeda ela pode mudar de preço muito rápido e qualquer minuto aqui pode fazer uma grande diferença no teu retorno total quando a gente for vender essa moeda. Lembra, ela é extremamente pequena, nós temos uma grande base de seguidores e o mercado está começando a olhar essas oportunidades menores. Então qualquer minuto aqui que você vai conseguir economizar pode significar um lucro muito maior no teu bolso. Clica no link, já faz esse cadastro e já deixa tudo preparado. Além disso, comenta aqui embaixo com a hashtag OperaCalHongKong o que você pretende fazer com o dinheiro que você puder ganhar com essa indicação. Antes do nosso último encontro, no dia 28, eu preparei mais um vídeo dessa operação na sexta-feira, dia 25 de outubro. A gente vai continuar a sua preparação para a gente chegar na segunda-feira com tudo pronto. Eu vou liberar mais um tutorial para você comprar essa moeda direto na corretora. Além disso, eu vou abrir pela primeira vez os nossos estudos
que a gente fez a respeito desse ativo e o porquê que a gente acredita numa multiplicação de algo em torno de 30.000%, como a gente já viu em uma outra oportunidade aqui na Empíricos. Eu vou destrinchar tudo isso para você, tintim por tintim. Então, eu te vejo sexta-feira.